Uma boa notícia sobre os nossos irmãos argentinos. A inflação começa a perder força, apesar do preço dos produtos ainda estar nas alturas. Em fevereiro, na Argentina, a inflação se moderou pelo segundo mês consecutivo. O aumento de preços foi de 13,2%. É uma taxa inferior aos 20,6% de janeiro e aos 25,5% de dezembro. O governo do presidente Javier Milei comemorou a notícia, garantindo que é resultado de esforços para impor uma forte disciplina fiscal. Desde que chegou ao poder em dezembro passado, Milei anunciou a redução da dimensão do Estado, gastos com pessoal e a eliminação de subsídios. Nos últimos 12 meses, a inflação aumentou 276%. Milei está determinado a atingir este ano a meta de déficit fiscal zero, comprometida com o Fundo Monetário Internacional como parte de um programa de crédito. Na semana passada, o FMI reiterou ao governo argentino que o reajuste fiscal não deve recair desproporcionalmente sobre os salários, as pensões e os setores mais vulneráveis. E o atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vai buscar o terceiro mandato no país depois de ser escolhido pelo seu partido. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi escolhido por seu partido para buscar o terceiro mandato consecutivo nas eleições de 28 de julho, enquanto a oposição corre contra o tempo para definir seu candidato. Reunido em assembleias em diferentes estados, o governante Partido Socialista da Venezuela optou por Maduro, de 61 anos, que figurava como candidato natural dentro do chavismo, e ninguém desafiou sua candidatura. O vice-presidente do partido, Diosdado Cabello, publicou na rede social X, o antigo Twitter, que a proclamação oficial está prevista para o próximo dia 15. A oposição, por sua vez, deve definir um candidato diante da inabilitação política de Maria Corina Machado, que venceu com folga em outubro as primárias na principal coalizão, a Plataforma Unitária. Maria Corina insiste que será a candidata, mas na prática sua candidatura está descartada. O chavismo completou em fevereiro 25 anos no poder, os últimos 11 liderados por Maduro. A reeleição do chavismo em 2018 foi considerada fraudulenta pela oposição, pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que impuseram uma bateria de sanções para tentar tirar Maduro do poder. Sem a participação da oposição, a eleição não vale, né? Um ataque a um armazém da Agência da ONU para refugiados palestinos em Rafah deixou vários feridos. Já o Ministério da Saúde do Hamas informou que 4 pessoas morreram. Um armazém da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos em Rafah, no sul da faixa de Gaza, foi atingido nesta quarta-feira por um ataque que deixou muitos feridos, disse a organização. Já o Ministério da Saúde do Hamas, no território palestino, indicou por sua vez que 4 pessoas morreram no bombardeio. Um fotógrafo observou vítimas levadas ao hospital Al-Najjar e pelo menos uma foi identificada pelos presentes como funcionária da ONU. É um centro da ONU, então esperávamos que fosse seguro. Funcionários vieram distribuir ajuda por ocasião do mês sagrado do Ramadã e, de repente, 2 mísseis atingiram o armazém. Tenham piedade de nós. É uma instituição estrangeira. Como puderam bombardeá-la? Venham ver com seus próprios olhos o que acontece aqui. Iniciada em 7 de outubro, após um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, a guerra já deixou mais de 31.200 mortos na faixa de Gaza, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde, subordinado ao movimento islamista. A ONU alerta que toda a população do enclave palestino, que tem mais de 2 milhões de habitantes, corre o risco de morrer de fome. E 4 navios militares americanos com cerca de 100 soldados partiram ontem rumo à costa da faixa de Gaza. Os militares vão construir um porto improvisado que vai permitir o aumento da ajuda humanitária aos civis do enclave palestino. 4 navios militares americanos com cerca de 100 soldados a bordo partiram na terça-feira rumo à costa da faixa de Gaza
para construir um porto temporário que permita a distribuição de mais ajuda humanitária. A iniciativa faz parte dos esforços dos Estados Unidos para aumentar a assistência aos civis no território palestino, totalmente sitiado por Israel desde o início da guerra contra o Hamas em 7 de outubro, onde a população enfrenta uma grave escassez de água, alimentos e remédios. As novas instalações incluem uma plataforma no mar para transferir cargas de assistência humanitária de grandes barcos para outros menores e um cais para descarregar os insumos em terra firme. A travessia até o leste do mar Mediterrâneo deve durar quase 30 dias e os militares americanos estimam que o porto improvisado vai começar a funcionar dentro de 2 meses. Quando estivermos totalmente aptos para a missão, seremos capazes de transportar 2 milhões de refeições ou 2 milhões de garrafas de água para a terra firme diariamente. Com isso, vamos aumentar exponencialmente a capacidade de ajuda atual por terra. Após 5 meses de conflito, a comunidade internacional tenta aumentar o fluxo de ajuda humanitária à população do território palestino, que, segundo as Nações Unidas, corre o risco de morrer de fome. Um primeiro barco fretado pela ONG espanhola Open Arms e carregado com 200 toneladas de mantimentos zarpou nesta terça do Chipre para Gaza por um corredor marítimo anunciado pela União Europeia. Um foguete de uma empresa privada japonesa explodiu logo após o lançamento. O objetivo da missão era colocar um satélite do governo no Japão em órbita. Um foguete de uma empresa privada japonesa explodiu nesta quarta-feira, poucos segundos após o lançamento na região oeste do país. Este é o enorme fracasso nas tentativas da startup Space One de colocar um satélite em órbita. A missão tinha o objetivo de colocar em órbita um satélite do governo japonês, algo inédito para a indústria privada aeroespacial do país. O foguete Kairos, de 18 metros de altura, decolou às 11 horas e 1 minuto da manhã do centro de lançamento da Space One, uma área montanhosa e de florestas bem perto de uma província de Wakayama. Mas poucos segundos após a decolagem, o foguete virou uma bola de fogo e uma fumaça espessa envolveu a instalação, com destroços do dispositivo caindo pelas encostas nas colinas da região. A Space One disse em um comunicado que decidiu cancelar o voo e que abriu uma investigação sobre o ocorrido. As empresas privadas vêm desempenhando um papel de importância crescente na exploração espacial mundial. Em fevereiro, uma empresa de Houston pousou a primeira nave espacial americana na Lua em mais de 50 anos. E a NASA depende cada vez mais dos foguetes fabricados pela SpaceX de Elon Musk. Mas também são muitos os fracassos. No ano passado, outra startup japonesa, eSpace, tentou em vão se tornar a primeira companhia privada a pousar na Lua. E depois do intervalo, tem uma reportagem especial sobre a estreia do programa Padre Alessandro Campos, aqui na Rede Brasil. A atração reuniu muita música, espiritualidade, além do carisma do religioso que conquistou o Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com essa reportagem especial.